Você já teve a sensação de que algo muito errado está acontecendo no mundo, mas ninguém está falando disso? Apocalipse 9. Não é apenas mais um capítulo da Bíblia. É um aviso direto de Deus sobre um tempo sombrio, cheio de sinais que estão começando a se cumprir agora. E a maioria das pessoas está espiritualmente cega para isso. Se você se considera um cristão que busca discernimento, preparo e direção nos tempos finais, você precisa ver o que está por trás dessa profecia. Fique comigo até o fim, porque essa revelação pode abrir seus olhos, fortalecer sua fé e preparar sua alma para o que já começou. E já quero te desafiar. Comente agora mesmo "Estou desperto", para mostrar que você está pronto para essa batalha espiritual. Também não deixe de acessar o link fixado nos comentários. É um e-book cristão que já tem transformado vidas, libertando pessoas da depressão, ansiedade e outras lutas espirituais. Não perca essa chance de receber a força que Deus quer te dar hoje. Tudo começa com um som que não é humano, não é natural, não vem da terra. A quinta trombeta ecoa e com ela uma chave é entregue ao anjo caído. Ele não sobe, ele desce. E ao descer, abre algo que nunca deveria ser aberto: o poço do abismo. Dali não sai fumaça comum. É uma fumaça densa, espiritual, que escurece o sol, cega os olhos e sufoca a alma. É um sinal de que o que está por vir não pertence a este mundo. Não são gafanhotos naturais que surgem dessa fumaça. São criaturas diferentes de tudo, que já se viu, preparadas não para destruir plantas ou animais, mas para atormentar pessoas. Não todas, apenas aquelas que não têm o selo de Deus. Essas entidades têm aparência mista, forma de gafanhotos, mas com rostos humanos. Seus cabelos longos, como os de uma mulher. Seus dentes, como os de um leão. Elas carregam couraças de ferro e o som de suas asas é como o estrondo de muitos cavalos correndo para a batalha. Isso não é poesia, é descrição, é profecia. Durante 5 meses, essas criaturas não matam, mas também não deixam viver em paz. Seu poder é o tormento, um tormento tão profundo que os homens buscarão a morte, mas ela fugirá deles. Um desespero espiritual, mental, emocional. E quem os lidera não é outro senão o anjo do abismo. Seu nome? Abaddon, em hebraico. Apollyon, em grego. O destruidor. O abismo foi aberto. E com ele, uma realidade que poucos acreditavam ser possível começou a se manifestar. Não era uma abertura física, mas uma liberação espiritual. Algo foi destravado no invisível, e isso começou a influenciar o visível. O mundo sentiu, mas não entendeu. As pessoas começaram a viver com mais angústia. Sonhos foram atacados, pensamentos escurecidos, tormentos sem causa aparente. Uma geração inteira sendo marcada não por feridas externas, mas por uma dor interior que ninguém conseguia explicar. A Bíblia já havia alertado: seria um tormento sem morte, uma prisão viva, um tipo de sofrimento que não se vê com os olhos, mas se sente na alma. Quem lidera esse exército invisível é descrito com clareza. Ele não é um ser humano, não é um símbolo, ele tem nome: Abaddon, Apollyon, o destruidor. Ele não age por conta própria, ele foi autorizado. A chave do abismo lhe foi entregue, não tomada. Isso muda tudo. Isso revela que até mesmo o mal, por mais assustador que pareça, opera debaixo da soberania de Deus. Mas isso não anula sua maldade. Ele não entra em silêncio. Ele libera seus seguidores, entidades espirituais chamadas de gafanhotos, mas que se comportam como demônios em missão. A missão: tormentar, enlouquecer, pressionar, enfraquecer os que não têm o selo do Altíssimo, porque apenas esses serão poupados. A aparência dessas criaturas não é natural. Elas são um retrato do terror,
uma mistura de bestialidade com inteligência, de força com perversão. Seus dentes são como os de leões, seus rostos como os de seres humanos. Isso não é uma descrição aleatória, é um aviso. Esses seres têm astúcia, têm estratégia, têm aparência de algo confiável, mas são puro engano. 5 meses, esse é o tempo exato mencionado no texto sagrado. Não é uma estimativa, não é uma metáfora vaga, é uma duração definida. Por 5 meses, o tormento será liberado com força e permissão. Mas o detalhe mais assustador não está na dor em si. Está no fato de que, mesmo diante de tanto sofrimento, as pessoas não poderão morrer. Elas vão desejar a morte, vão implorar pelo fim, mas não conseguirão encontrá-lo. A morte se esconderá, fugirá, como se até ela, naquele momento, estivesse debaixo de ordens superiores. Esse tipo de dor não é física, é um tormento da alma. Uma pressão espiritual tão profunda que suga a vontade de viver, destrói o senso de propósito, apaga o brilho dos olhos e esmaga a esperança de dentro para fora. Quem está vivendo isso hoje talvez nem saiba o nome, mas sente os sintomas. Acorda sem motivação, dorme com medo, chora sem entender o porquê, se sente perseguido por algo que não consegue explicar. Tenta se distrair, tenta ignorar, mas a sensação volta, mais forte a cada dia. É como uma nuvem escura na mente, um aperto invisível no peito. É tormento, mas o texto é claro. Somente os que não têm o selo de Deus sofrerão assim. Ou seja, há uma linha espiritual separando os protegidos dos vulneráveis. Não é uma linha visível, é algo no invisível, uma marca de pertencimento. O selo, aquilo que define se a pessoa está debaixo da cobertura do Altíssimo ou exposta ao ataque das trevas. E então surge um outro elemento que sacode qualquer interpretação rasa: um exército. Não um exército qualquer. Um exército de 200 milhões. Um número quase inimaginável para o tempo em que essa visão foi escrita. João, o autor da revelação, não apenas viu, ele ouviu esse número ser declarado. Isso importa, porque mostra que esse número não é simbólico, é intencional e assustador. Esse exército vem montado. São cavaleiros, mas os cavalos não são comuns. Suas bocas soltam fogo, fumaça e enxofre. Eles não apenas matam com suas espadas, matam com o sopro, com a presença. As cores das armaduras são intensas: vermelho como fogo, azul como jacinto, amarelo como enxofre. É uma cena de guerra espiritual, mas com efeitos mortais no mundo físico. E aqui, uma pergunta surge. Isso é literal? É simbólico? Pode ser os dois. Pode se referir a um exército invisível que age espiritualmente. Pode também antecipar um conflito humano, massivo, global. Mas o que importa não é tanto a forma, e sim a função. A missão. E essa missão é clara: matar, trazer julgamento, executar a justiça divina. Enquanto isso, o mundo continua vivendo como se tudo estivesse sob controle. Mas no mundo espiritual, há movimentação. Há batalhas sendo travadas, exércitos sendo posicionados. E muitos nem percebem que já estão no campo de guerra. Por isso, a visão de João não é uma ilustração, é um alerta. Mas diante de tudo isso, do abismo aberto, dos tormentos, do exército inimaginável, surge uma pergunta que incomoda. Por que ninguém está falando sobre isso? Porque esse capítulo, talvez o mais assustador de toda a Bíblia, é quase sempre ignorado nos púlpitos, nos estudos, nos vídeos cristãos. A resposta é dolorosa, mas real. Ele confronta demais. Ele é direto demais. Ele quebra a imagem confortável que muitos construíram sobre a fé moderna. E, principalmente, ele exige posicionamento. Falar de Apocalipse 9 é admitir que o mundo espiritual não é simbólico, nem subjetivo. É real, ativo e letal. É aceitar
que há consequências para a frieza espiritual, que há julgamento para a indiferença, que há tormento para quem rejeita a verdade. E isso, para muitos, é desconfortável demais. Então, o capítulo é deixado de lado, suavizado, encaixotado numa linguagem simbólica e distante, como se fosse algo que só se aplica ao fim dos tempos, e não à realidade que já começou. Mas o que João viu não foi um enigma para ser decifrado com calma. Foi um alerta urgente, um grito espiritual para que a igreja não durma, para que os filhos de Deus não sejam pegos desprevenidos. E é aí que mora o perigo. Porque enquanto muitos se distraem com promessas de prosperidade, motivação rasa e espiritualidade sem renúncia, o abismo já está aberto, o tormento já começou, e os sinais estão visíveis, não nos noticiários, mas nos olhos das pessoas, nos lares destruídos, nas mentes atormentadas, nas igrejas vazias de presença e cheias de performance. A maioria quer uma fé que conforta, não uma fé que confronta. Mas Apocalipse 9 não veio para consolar, veio para chacoalhar, para lembrar que o inferno existe, que demônios agem, que o tempo é curto e que o selo de Deus não é um adorno, é uma proteção vital. Os sinais já estão aqui, mas a maioria não está enxergando. O que Apocalipse 9 descreve como tormento invisível, hoje é chamado de crise existencial. O sofrimento que ataca sem ferida, que consome sem deixar marcas visíveis, é mascarado com nomes clínicos, com distrações digitais, com remédios que só anestesiam, mas não curam. E por trás disso tudo há um exército atuando, não com armas, mas com opressão espiritual. As pessoas estão surtando emocionalmente, perdendo o controle, vivendo em um estado constante de medo, vazio, ansiedade, como se algo estivesse sufocando por dentro. E está. Só que não é psicológico, é espiritual. Apocalipse 9 fala de entidades que causam tormento sem matar. Isso se traduz hoje em milhões de pessoas que vivem, mas não vivem. Andam, mas sem direção. Sorrirem nas redes sociais, mas choram sozinhas no quarto. Não há mais paz, não há mais sentido. E isso não é uma coincidência. É cumprimento. Olha ao redor. Nunca se falou tanto de depressão, ataques de pânico, esgotamento mental. Nunca se viu tanta gente buscando sentido em coisas vazias, se entregando a vícios emocionais, tentando silenciar uma dor que parece não ter explicação. E a Bíblia já havia revelado isso, só que poucos estavam ouvindo. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. E como se proteger? Porque se existe um tormento espiritual em ação, se há forças invisíveis sendo liberadas, se há um exército operando para destruir a fé dos despreparados, então precisamos de um abrigo, um refúgio, uma cobertura que vá além do entendimento humano. E a Bíblia não nos deixa sem resposta. Efésios fala de uma armadura, não física, mas espiritual. Uma proteção que só funciona para quem está desperto e posicionado. Cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Tudo isso não é simbólico, é real. Porque quem entra nessa batalha sem estar vestido espiritualmente se torna alvo fácil. A diferença entre quem é protegido e quem é atingido está no selo. Apocalipse 9 foi claro. Os que tinham o selo de Deus não foram tocados, não sofreram tormento. Isso não quer dizer que não houve luta, mas houve livramento, houve autoridade, houve resistência. Esse selo não é comprado, não é herdado, é firmado na entrega, é gerado na intimidade com Deus. É o resultado de uma fé viva, de uma vida separada, de um coração que não apenas crê, mas se rende. Só tem esse selo quem vive com propósito espiritual, quem está no centro da vontade de Deus, mesmo em meio ao caos. E essa é a boa notícia.
Porque o mesmo Deus que permitiu o toque da trombeta é o Deus que oferece abrigo. Aquele que autoriza o juízo é o mesmo que oferece misericórdia. Mas ele não força, ele chama, ele convida, ele avisa. Você pode escolher ignorar tudo isso, fechar esse vídeo e seguir sua vida. Mas saiba, o que está sendo revelado aqui não é invenção, é advertência, é aviso, e a proteção está disponível. Agora, se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Essa palavra te encontrou porque Deus está te chamando. Ele está te acordando antes que seja tarde, te mostrando que o mundo espiritual não é uma teoria, é uma guerra e que você precisa estar preparado. O abismo já está aberto, o tormento já começou e o selo de Deus não é mais uma opção, é uma necessidade. Essa pode ser a última geração a ter a chance de se posicionar antes que tudo mude. A escolha é sua. Ou você se alinha com o céu, ou será esmagado pelas trevas que estão se soltando. E se essa mensagem falou com você, não fique calado. Mostre ao mundo que você não está dormindo. Curta este vídeo agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras almas sedentas. Comente aqui embaixo com uma frase de fé como: eu quero o selo de Deus sobre minha vida. Ou eu estou acordado e preparado. Vamos levantar um clamor nos comentários. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal agora mesmo, porque aqui você vai ouvir verdades que o sistema não quer que você escute. Aqui você vai ser preparado espiritualmente para o que está vindo. E se você deseja se aprofundar mais, encontrar direção, vencer o medo, a ansiedade, os vícios espirituais e ser verdadeiramente fortalecido na fé, acesse o link no comentário fixado. Eu preparei um e-book cristão transformador direto, com base bíblica, que já ajudou milhares de pessoas a vencer batalhas espirituais silenciosas. Não deixe para depois. O tempo de brincar com a fé acabou. É agora ou nunca.